Estamos iniciando mais um Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindo a todos que nos acompanham na página da nossa igreja no Facebook. O Pão das Três é o nosso encontro de todos os dias, às 15 horas. Estamos ao vivo. Hoje é dia 1º de setembro de 2020. Queremos passar este tempo juntos, com o objetivo de louvar a Deus, demonstrar nossa gratidão ao Senhor. Queremos compartilhar o alimento imprescindível, necessário, o pão que é a palavra de Deus. Nós vamos orar uns pelos outros, vamos passar este tempo juntos. Nós queremos agradar a Deus com mais esta edição do Pão das Três. Queremos também e contamos com a bênção do Senhor, que este encontro seja edificante, seja proveitoso a todos que vão participar dele. Queremos que o nome do Senhor seja engrandecido, sua palavra preservada no lugar mais nobre do nosso coração. Portanto, são questões importantes que de início nós devemos colocá-las todas diante de Deus. E o faremos orando. Então convido a todos que já estão conectados, que estão chegando a esta palavra inicial de oração. Vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Que prazer, que honra, que bênção estarmos juntos, teu povo reunido em nome de Jesus para celebrar este encontro. Queremos exaltar teu santo nome, celebrar ao Senhor. Queremos que nossas vidas sejam edificadas e não podemos esperar outra coisa senão a bênção do Espírito Santo sobre este encontro. Pedimos a direção do Espírito, a bênção do Espírito. Em nome de Jesus, que todas as coisas feitas, ditas, ponderadas, cantadas, as orações, tudo chegue ao Senhor com aroma suave e agradável. Te louvamos por teu povo, te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa igreja local. Te louvamos pela presença também de irmãos de outras igrejas locais. Te agradecemos pela companhia de familiares, parentes, amigos. Graças te damos por mais este encontro. Pedimos a tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três, sempre uma oportunidade de cantarmos louvores ao Senhor. Hoje nós escolhemos o hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Vamos cantar juntos o hino de número 7 do cantor cristão. Vamos louvar a Deus? Vamos lá? Com voz de júbilo, vinde a
castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Nasceu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Maravilhas Divinas, hino 7 do cantor cristão. Lindíssimo, graças a Deus, porque podemos cantar hinos desta natureza. Nós vamos compartilhar a bendita palavra de Deus. Você sabe, todos os dias, neste Pão das Três, às 15 horas, nossa página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Um dos pastores de nossa igreja compartilha o pão espiritual, a palavra. Temos o pastor Israel, o pastor Júnior e eu, pastor Márcio, sempre compartilhando, repartindo o alimento com todos. Esperamos que, enquanto estamos considerando a palavra de Deus, todos nós, todos os corações estejam aí dispostos, abertos, receptivos à bendita palavra do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 100. Salmos, livro de Salmos, ou livro dos Salmos, capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Embora nós não tenhamos a autoria deste salmo, estudiosos, comentaristas, eruditos, situam este salmo à época da edificação do templo, da consagração, inclusive, do templo construído pelo rei Salomão. Apogeu do reino de Israel naquela época. O reino de Israel estava marcado pela fidelidade espiritual. E esta fidelidade espiritual, por parte do povo, desencadeou em prosperidade, pujança militar, econômica, social, além da própria identidade nacional religiosa em torno do novo templo. O ponto alto de toda a história do reino de Israel no Antigo Testamento se dá justamente nesta época. Salomão, ele recebe o legado de seu pai Davi, com o reino em ordem, e ele amplia toda esta pujança, essa prosperidade na construção, na edificação e consagração do templo. É justamente nesta época que comentaristas situam o Salmo 100. Portanto, este salmo expressa uma realidade contextual de Israel que tem como causa o Senhor
mas também a fidelidade espiritual de seu povo. Nenhuma novidade. Tudo isto previsto na própria lei de Deus. Quando estudamos o Pentateuco, sobretudo as leis que, uma vez observadas, resultariam em prosperidade em todos os aspectos, Deus ele fez questão de deixar claro e enfatizar que, uma vez que o povo, o seu povo, fosse fiel, a prosperidade viria sem sombra de dúvida. E foi exatamente o que aconteceu entre o reino de Davi e o reino de Salomão. O apogeu, o auge da prosperidade em todos os aspectos, a partir da fidelidade espiritual para o povo. Diante destas considerações, nós conseguimos olhar para o Salmo 100 com um pouco mais de propriedade, procurando entender o seu contexto de composição. Mais do que um convite à adoração, e nós podemos encontrar no Salmo 100 um convite à adoração, mas o Salmo não se resume a isso, ele é mais do que isso. O que nós vemos neste Salmo é a presença de 7 imperativos afirmativos. Então, vamos subir o nível de convite para imperativos. Celebrai, servi, apresentai, sabei, entrai, louvai, bendizei. Temos imperativos que dão aí contornos de deveres, de obrigações, de zelo por parte daqueles que são fiéis a Deus. Convite para adorar a Deus, identificamos, e imperativos estão explícitos. Por que destes imperativos? Vou repeti-los. Celebrai, servi, apresentai, sabei, entrai, louvai, bendizei. A razão está no versículo 5. Vamos olhar o versículo 5, Salmos capítulo 100, versículo 5. Por quê? Então, explicando, dando aí a conclusão ou a razão de tudo. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Não foi assim que Deus se revelou? Não foi assim que o Senhor da aliança, desde Abraão, passando por Isaac e Jacó, posteriormente a Moisés e aos demais profetas, não foi assim que Deus se revelou, estabelecendo sua aliança com o povo de Israel? Deus sempre mostrou e demonstrou que ele é bom, que ele é fiel, que a sua verdade está firmada e estabelecida para todo sempre. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Criador do universo é digno de receber louvor universal. O Criador do universo é digno e merecedor de todo o louvor de todos. O Senhor, e vocês percebam que no texto o nome Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, é uma referência ao Eu Sou, ao Adonai, ao Yahvé, aquele que é, que se
revelou a Moisés dando o seu nome. E o nome é traduzido para a língua portuguesa Senhor, com todas as letras maiúsculas. O Senhor é Deus sobre todos os povos. O propósito de Deus em se revelar a partir da aliança com Israel atingiu proporção mundial. Nós sabemos disso. Em Jesus, e Jesus é aquele que cumpriu a antiga aliança e estabeleceu a nova aliança por seu sangue. Portanto, em Jesus, ambas as alianças se unem, se fundem, se encontram, a antiga e a nova. Em Jesus, todos os povos, todos os moradores da terra podem louvar ao Senhor. Todas as nações, povos, tribos, línguas, culturas. O louvor, portanto, se torna universal. Que maravilha vermos o versículo 1 do capítulo 100 se materializando, né? Se concretizando a partir de Cristo Jesus. Quando o salmo foi composto, e este salmo é um cântico, ele é um cântico com uma riqueza de poesia, com uma riqueza, com beleza, com exuberância, embora seja um cântico pequeno. Quando esse salmo foi composto, o salmista, ele não experimentou tamanha universalidade do louvor a Deus. O contexto era israelita. A palavra estava limitada à nação de Israel, aos escribas, aos profetas, aos sacerdotes. Portanto, algo mais étnico, regional. Mas tal universalidade já estava presente e prevista no coração de Deus. Tanto é que foi escrita. Está no cântico: todos devem louvar ao Senhor. Imperativo. Celebrai com júbilo ao Senhor. O eu sou. Todos os moradores da terra. Júbilo e alegria são palavras presentes, termos que estão presentes nos versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Celebração a Deus pressupõe júbilo e alegria. Esta característica, ela deve estar expressa em nossas músicas. As músicas falam dele, não da gente. Quando estudamos os cânticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, Apocalipse, né, está repleto de cânticos, todos os cânticos falam dele e não da gente. Quando os cânticos começam a priorizar o povo em detrimento do Deus do povo, nós temos aí um erro teológico. Não que o povo de Deus não seja importante, mas quem é o alvo do louvor, ou o objeto do louvor? Usamos aqui a palavra objeto no sentido mais bíblico possível, né? Mais teológico. Quem é o objeto do louvor? É Deus. Os cânticos, portanto, as músicas, sempre falam dele, não da gente. Nós temos hoje uma tendência perigosa de cânticos antropocêntricos, né? Cânticos que valorizam o indivíduo, que valorizam a
pessoa, muito pronome meu nos cânticos, né? Cuidado com os cânticos que tem muitos pronomes meu, minha, né? É sempre Deus o objeto do nosso louvor. As músicas falam dele. Alegria e júbilo devem estar presentes nas músicas que falam dele. Quando adoramos, encontramos nele o real motivo do júbilo, da alegria. Nós não nos alegramos por nós. Nós não exultamos por nós. Não jubilamos por nós. É por ele. Ele é o motivo da exultação. Ele é o motivo da alegria. Ele é o motivo do júbilo. Diz o hino, o antigo hino, né? Exultai, exultai, vinde todos, louvai. À medida que conhecemos o Senhor que se revelou, o Senhor que estabeleceu a aliança, e vemos seus feitos, exultamos. Olha só que coisa maravilhosa. Conhecemos o Senhor, constatamos seus feitos e a partir daí exultamos. A partir daí jubilamos nele. Nosso culto prestado a Deus, ele deve nascer do conhecimento que temos dele e da constatação objetiva de seus feitos. Era assim que o povo de Israel louvava o Senhor da aliança. Era assim que o povo de Israel cantava o Salmo 100. Júbilo e alegria decorrentes dele. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele tem feito maravilhas em nosso meio. Nos jubilamos, nos alegramos, exultamos na presença dele. Sabei que o Senhor é Deus. Outro imperativo afirmativo, versículo 3. De tudo que se pode saber nesta vida, e há tanto para saber, não é verdade? Aliás, há tantas coisas que nós queremos saber que são absolutamente inúteis e infrutíferas, mas há outras tantas muito proveitosas, muito boas. Mas de tudo o que se pode saber nesta vida, tal como nós a conhecemos, saibamos que o Senhor é Deus. Pensemos nas coisas mais proveitosas, mais frutíferas que nós podemos saber. Acima destas está o imperativo: saibamos que o Senhor é Deus. Para tanto, não é necessário diploma, dinheiro, status, poder, influência, projeção, alcance. Apenas crer é preciso. Saber que o Senhor é Deus é a coisa mais preciosa. É o conhecimento dos mais nobres. De todo conhecimento é o maior, é o melhor, é o mais importante. Saber que o Senhor é Deus. Um princípio basilar na aliança entre Deus e Israel é que o Senhor é Deus e não há outro. Isto vem desde o Deuteronômio, desde o Êxodo, desde o Gênesis. Só o Senhor
é Deus. Enquanto Israel soube disso, viveu isso, praticou isso, interiorizou isso, pregou isso, ensinou isso, prosperou. Deus, cujo nome é Senhor, com todas as letras maiúsculas. Este Deus se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, posteriormente a Moisés e aos profetas. Hoje nos fala em Jesus. Em Jesus ouvimos o Senhor. Em Jesus adoramos o Senhor. O versículo 4 tem outro imperativo aí, aliás, há 3 aqui. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. É natural nós pensarmos neste versículo com o templo recém-edificado, recém-construído, consagrado. Os 3 imperativos, portanto, fazem muito sentido. Entrar pelas portas do templo, entrar louvando pelos átrios e bendizer o nome do Senhor. Enquanto Israel preservou a lei espiritual, religiosa, moral, social, inclusive enquanto se utilizava do templo, prosperou. Sim, porque a lei estabelecida na aliança com o povo de Israel, a lei, ela prevê o aspecto espiritual, religioso, moral e social. Envolve todas as áreas da nação israelita. Enquanto Israel preservou isto e expressava isto em seus cânticos, em seus cultos no templo, Israel prosperou. Hoje nós estamos com saudade do templo. Que Deus nos permita cultuá-lo no templo, porque nós queremos cumprir de alguma forma os imperativos presentes em Salmo capítulo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Portanto, quando adoramos a Deus, algumas coisas precisam estar absolutamente claras. Vamos pensar nelas? Primeiro, só o Senhor é Deus. Toda adoração, toda celebração, todo culto, todo louvor deve envolver esta verdade que se estende de geração em geração. Só o Senhor é Deus. Só há um Deus, cujo nome é Senhor. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos profetas, Deus que nos fala em Jesus. Segundo, todos devem adorá-lo. Só o Senhor é Deus, todos devem adorá-lo. A adoração, o louvor ao Senhor deve partir de todos os povos. Não há etnia específica. Quando o Salmo foi composto, ele estava circunscrito a Israel. Hoje ele é universal. Ele está em todos os lugares. Terceiro, júbilo e alegria cercam nossos louvores. Deus é o motivo, não nós. Nos alegramos por ele.
nos jubilamos por Ele, exultamos nele. As músicas falam dele, referem-se a Ele, exaltam a Ele, elevam nossos pensamentos a Ele. Quarto, Ele nos fez seu povo. Isto também deve estar evidente em toda adoração. Já parou para perguntar por que você pertence ao Senhor? Porque Ele te fez. Ele te fez dele. Por que somos o povo de Deus? Porque Ele nos fez dele. Ele nos fez pertencermos a Ele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, povo a quem Ele tanto quer bem, a quem Ele tanto ama. Como faz sentido louvar a Deus a partir desta perspectiva, né? Não fica um louvor desprovido sem sentido. Todo louvor, ele deve contemplar, pressupor estas coisas. Do contrário, estará desprovido de sentido. Louvar a Deus, porque Ele é o Senhor. Porque todos devem adorá-lo. Porque Ele é o nosso júbilo, nossa exultação, nossa alegria. Ele nos fez seu povo. Nós somos rebanho do seu pastoreio, a quem Ele tanto quer bem. Por que de tudo isso? Por que todas estas coisas? De novo, eu quero ler o versículo 5 para a gente encerrar. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus nos abençoe. Como não cantar o cântico Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Vamos cantar juntos, pensando em todas as coisas que ouvimos, que falamos, que chegaram ao nosso coração. Vamos cantar Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Salmos capítulo 100. Esta é a palavra para nós nesta tarde. Nós temos motivos de gratidão,
muitos motivos para louvar a Deus. Também temos pedidos de oração. Vamos compartilhar alguns aqui. Gratidão. A missionária Marlene Montes de Oca viajou da Espanha para o Equador, uma viagem familiar, e ela faz questão de agradecer a Deus pela viagem bem-sucedida, e ela manda uma mensagem para a igreja agradecendo pelas orações. Temos alta hospitalar. Olha que notícia boa. O Antenor, que a Avone, ela vem pedindo oração por ele, então já teve alta no hospital. Outra alta do hospital, a Bruna, a Silmara vem pedindo oração por ela. Outra alta médica, graças a Deus, a Andréa, a Ivone vem pedindo oração por ela. Denise, nós estávamos aí em oração pela Denise, e a Jaqueline Padilha vinha nos atualizando aí sobre a questão envolvendo a Denise, questão de saúde. Então vamos agradecer porque ela está bem e se recuperando. Pedidos de oração. Oremos pelos desempregados, idosos, enfermos. Vamos orar pelo Gabriel Santana, pela Tata, pelo Aldair, pelo Wilson, pela Irailda, pastor Paulo Gil. Nós temos outros nomes, outros pedidos de oração. Queremos esclarecer sempre que todos os nomes são mencionados em nossas orações. Nós o fazemos nas devocionais, nas horas a sós com Deus. Aqui não vamos citar todos os nomes, mas trouxemos alguns para agradecer a Deus e também para interceder por cada um deles. Vamos ter agora, portanto, um momento de oração. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e eterna é a tua fidelidade de geração em geração. O Senhor nos fez rebanho do seu pastoreio. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Te louvamos porque somos teu povo. Pertencemos ao Senhor. Podemos nos alegrar, nos exultamos na presença do Senhor com júbilo, reconhecendo tua fidelidade, teu imenso amor. Quantos benefícios, quanta bondade, Deus eterno, único Deus, só o Senhor é Deus, muito digno de louvor, digno de adoração, digno de ser proclamado. Graças ao Senhor, porque podemos te louvar em Jesus Cristo, teu Filho. Te louvamos pelo Espírito Santo derramado, por Jesus, da parte do Senhor, para que em espírito e em verdade louvemos e adoremos ao Senhor. Te louvamos pela palavra do Senhor que está firmada nos céus. Quantas bênçãos, quantos benefícios. Deus soberano, o Senhor tem cuidado de nós, da saúde, dos aspectos envolvendo família, trabalho, projetos. Te agradecemos pela melhora física de algumas pessoas por quem orávamos.
oramos agradecendo. Te louvamos pela viagem da missionária, bênção do Senhor para ela. Te agradecemos pelo sustento, provisão, pela preservação, pelas condições com as quais o Senhor nos cerca. Te louvamos, porque de ti advém todas as bênçãos. Pedimos tua misericórdia, tua compaixão sobre os enfermos, desempregados, idosos, os que estão hospitalizados, os que estão sendo submetidos a tratamentos complexos, teu consolo sobre os enlutados. Senhor, a direção da tua igreja, os projetos missionários, o ministério da igreja local, a proclamação do evangelho, a liderança da igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, cujo nome é Senhor. Nos alegramos, nos jubilamos, nos exultamos na presença do Senhor. Grande é o Senhor. Te agradecemos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Este Pão das Três vai ficando por aqui. Graças a Deus pelo tempo que pudemos passar juntos. Graças a Deus pela presença de cada um de vocês. A nossa oração é para que Deus abençoe individualmente cada um de vocês. Irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais, familiares, parentes, amigos, colegas pastores que porventura participam do Pão das Três, todos sejam grandemente abençoados por Deus. Amanhã, quarta-feira, não teremos Pão das Três. Amanhã teremos nosso culto, às 20 horas, no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. O Pão das Três retorna na quinta-feira, às 15 horas, na página da nossa igreja, no Facebook. Igreja Batista em Vila das Belezas, Facebook. Quinta-feira, se Deus quiser, com o pastor Israel. Amanhã o culto de quarta-feira no YouTube também será com o pastor Israel, se Deus permitir. Deus abençoe a todos.